Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy 1x, te dá bônus em dobro. Você depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, depositou 200, retorna 400, até R$ 1.500 você pega de bônus em dobro com o nosso cupom Godoy 1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Faça o seu depósito, insere o nosso cupom e, claro, pegue ali bônus em dobro e a partir dali seu palpite vencedor. Aproveite que hoje tem Corinthians e São Paulo, aproveite na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x, combinado? Bom, galera, falando aí sobre o mercado da bola, né, e mais do que isso, talvez uma oportunidade de mercado do Flamengo, acontece que ontem, inclusive, foi vinculado ali, né, veiculado, perdão, o nome do Igor Coronado, ele que é o meia, né, brasileiro, conhecido pelo sucesso que fez no Emirados Árabes, estava jogando, né, na Arábia Saudita, hoje, né, inclusive tem seu contrato com o Al Ittihad, é o clube, inclusive, que o Marcelo Gallardo, né, técnico argentino, acabou ali assumindo e tal, e aí saiu a matéria, né, de que ele estaria saindo, né, vai ter essa rescisão desse contrato, e que ele tem um desejo de passar por essa experiência inédita na carreira, de jogar no futebol brasileiro. E volta e meia, o nome do Igor Coronado acaba sempre circulando, né, através dos torcedores nas redes sociais, acaba ventilando, né, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e também no Flamengo. Vamos falar um pouco sobre esse jogador, apresentar rapidamente, brevemente aqui para vocês esse atleta, que certamente, né, a grande maioria não conhece e também não tem um porquê de conhecer, porque ele nunca atuou no futebol brasileiro, ele quer passar inclusive por essa experiência. O próprio empresário dele, na matéria, acabou falando: já está certo que ele irá sair, tanto que não será inscrito nas próximas competições. Recebemos algumas consultas do Brasil nas últimas semanas e, com a rescisão na Arábia, vamos dar andamento a essas conversas, disse o Brandino, né, que é o Rafael Brandino, que é o empresário do atleta. O Flamengo tem uma certa relação com o Igor Coronado, não tem nada a ver com formação, nada disso, porque o Flamengo já uma vez já buscou consultar, já teve interesse sobre o Coronado. E o próprio Coronado, há cerca de um pouquinho mais de um ano, falou sobre esse interesse do Flamengo, numa entrevista acabou dizendo, né, sobre esse interesse do Flamengo. Ele disse: na época que o Flamengo me ligou, eu falei: não, vocês estão doidos, me libera, dá um jeito, liga pro Sheik aí, eu tenho que ir, vocês estão de brincadeira? Aí o presidente até brigou comigo, a ligação não terminou muito bem não, mas aconteceu muito rápido, o clube já bateu o martelo de cara que não me liberaria. No Instagram, alguns torcedores do Flamengo mandaram mensagens. Então tá aí, né, confirmando o interesse que o Flamengo já teve algumas temporadas atrás no Igor Coronado. Vamos falar sobre ele, pedir só para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, claro, de se inscrever no canal. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar juntos as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Então deixa o seu like, eu conto com a sua força. Tamo junto aqui. Mapa de calor? Vamos lá. Esse aqui é o mapa de calor 23-24, tá? Temporada 23-24 do Igor Coronado no Al Ittihad. A gente vai ver ali, né? Ele trabalha como um meia atacante. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Temporada 22-23. É muito semelhante, agora obviamente a marca ela acaba sendo maior, né, todas essas marcas aí no campo, porque é a temporada completa, né, a gente tá falando aqui de 28 jogos, né, ele iniciou nos 28 e aqui a gente tá falando de 15, tá, então aí, temporada completa do Igor também, trabalhando pelo lado esquerdo, trabalhando pelo lado direito, olha a marquinha lá no escanteio, né, ele é o jogador de bola parada, seja do lado esquerdo, seja pelo lado direito, alguns dos seus números dessa temporada cheia, né, assistências, 13, toques por jogo, 72,5, grandes chances criadas, 22, passes decisivos por jogo, 2,9 e eficácia, 78%. E aí, quando a gente fala de alguns números, o Igor Coronado tem os seus números ao seu favor, principalmente quando a gente fala de efetividade de passes, assistências. É um meia que inclusive aqui na formação do Brasil, a formação dele acaba sendo europeia, né? E aí ele teve essa passagem pelos Emirados Árabes, pela Arábia Saudita. Ele é um meia que hoje meio que no futebol brasileiro não se cria tanto, né? Não se forma tanto na base e acaba sendo mais aquele meia formado na Argentina. Que meia é esse?
É o camisa 10 que se aproxima do centroavante, que joga por dentro, que tem liberdade de atuar pelo lado esquerdo, que tem a liberdade para atuar do lado direito e não é pontinha. O que aqui no futebol brasileiro a gente vê várias vezes dentro do 4-2-3-1, de um 4-3-3, sobretudo dentro de um 4-3-3, esse cara ele se torna o jogador para trabalhar do lado. Ele é meio que uma formação um pouco mais antiga, né? Mas que hoje utiliza na América do Sul, sobretudo ali na Argentina, no Uruguai um pouquinho, o tal do engante, esse tal camisa 10 que joga atrás dos atacantes. O que tem nele que fortalece bastante, apesar de nós relativizarmos de que a liga ela não tem, né, a questão tática, perdão, a referência técnica não é das maiores, ele tem bons números quando a gente fala de gol e de assistência. 344 jogos na carreira, 127 gols, 102 assistências. A gente está falando de 229 participações em gols, né, cerca ali de quase 0,66 acima, né, de meio por jogo, o que é um bom número. Taticamente falando, e hoje tendo a referência do Flamengo, o Coronado ele é muito semelhante, né, à condição tática do Arrascaeta. E aí vamos lá. Igor Coronado no Flamengo, imaginando esse panorama e tal. Primeira questão, a partir do momento que o Igor Coronado ele tem como um objetivo profissional sair do Emirados Árabes e jogar no Brasil, seja Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, sobretudo são esses times que acabam ventilando o seu nome, ele é óbvio que ele não vai receber aquilo que ele recebia na Arábia Saudita agora. A gente está falando por um contrato de cerca de mais de 2 milhões. Então, é evidente, a questão financeira, ela é por um outro critério, nem tem que debater por aqui, porque é completamente diferente. Então, dentro desse propósito dele pessoal e profissional, ele sabe que aquilo que ele recebia lá, ele não vai receber em nenhum desses times. Sobre o Flamengo, tem algumas condições e algumas contradições. Se o Flamengo estava buscando o Evander, é porque, de uma certa forma, o Flamengo via, né, uma necessidade de encontrar um meia. O Evander, ele é um meia. E um meia, possivelmente, ali para substituir o Arrascaeta, ok, pode ser. Então, se você vai no Evander, eu acho que não há problema nenhum de você ir no Igor Coronado. Aí o cara vai falar assim, pô, mas Godoy, o Evander jogou na Dinamarca, tá jogando nos Estados Unidos, são ligas, né, que não comprovam nada tecnicamente. E o Igor Coronado também. Com a exceção agora, né, dessa injeção que está tendo financeira e alguns jogadores estão indo como referência técnica, a liga também ela vai passando, no geral, a liga tem problemas. Então, sobre essa referência é a mesma coisa. Aí tem uma condição que pega por uma contradição, que é, você ir ali no Evander, né, porque era em aspas, vamos colocar aspas nisso, reserva do Arrascaeta, você vai ali no Igor Coronado para ser esse reserva do Arrascaeta. Contudo, Godoy, o Igor Coronado já é um atleta de 31 anos. Ele vai fazer 32 anos, né, em agosto, no segundo semestre ali, ele vai fazer 32 anos. Pô, como é que vai ser? Perfeito. Entra numa contradição que, para o Flamengo fazer um contrato com um atleta desse, ele não pode, em hipótese nenhuma, chegar e falar 3 anos de contrato. Não dá. 2 anos de contrato já é um pouco mais complicado, porque o Flamengo, por isso que eu falo da contradição, segundo aquilo que o Flamengo, né, diz que está empregando, é que jogadores com uma determinada idade, e a gente está falando de 30, 31, 32 anos, eles não fazem mais renovação, jogadores que estão no elenco, por mais de um ano, apesar de o Bruno Henrique ter entrado nesse critério da exceção, né? Exceção da exceção, porque acabou sendo 3 anos. Mas o Flamengo diz, contratar um atleta de 31 anos e dar a ele 3 anos, também seria muito contraditório. Então, dentro dessa equação, né? Financeira, porque obviamente ninguém vai pagar 2 milhões, óbvio, isso aí nem precisa se debater, e dentro do tempo de contrato, cabe muito no Flamengo dentro da sua necessidade técnica e necessidade tática, de acordo até com o seu interesse. Se quis ir no Evander, você pode ir, é o meia que vai jogar na mesma função e ainda tem números que podem corroborar com isso. Dentro do esquema do Tite, esse 4-1-4-1 que vai se transformando nesse 4-3-3 e se transforma nesse 4-4-2 sem bola, o Igor Coronado, ele é exatamente o que o Arrascaeta tem feito. A dupla com o Pedro quando está sem bola e no período da marcação, né? Que a gente até falou no vídeo de ontem. E quando está com a bola, né? Quando o Flamengo vai sair jogando, é um atleta que trabalha nesse meio espaço, no entre linhas. É de fato, gente, o camisa 10. Aquele cara de pisar na área e tem por característica, né? Os números dele mostram isso, né? Finalização, chegada dentro da área, né? Então é aquilo que
que eu falei anteriormente, que eu acho que a comparação ela é bem compatível. É aquele camisa 10 que a gente tinha no futebol brasileiro, na nossa mente, o ponta de lança. Pisar, buscar artilharia, buscar fazer gols, ter assistência, ter o último passo, o que é muito parecido, que ainda traz, né, essa similaridade com a característica do Arrascaeta. Então eu acho que é muito semelhante. E aí vamos lá, tem uma condição que o Tite já falou, mais de uma vez, falou recentemente. Se for para fazer algumas apostas, jogadores que não estão prontos, aposta-se na base. Correto. E tem uma outra condição paralela a isso, que é o tal do calendário. Todo mundo sabe que vai ter um momento no calendário do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vai perder ali o Arrascaeta, vai perder o De La Cruz pela seleção, né, por causa da Copa América, e é por um longo, quase um terço do Campeonato Brasileiro. Então o Igor Coronado seria a tal, vamos lá, oportunidade de mercado para você trazer um jogador nessa função, mas que estaria compatível, evidente, financeiramente, e que ele entenderia que, até por ele vai precisar de passar por uma adaptação, seja jogar em qual clube for, vai precisar passar por uma adaptação, com uma experiência completamente nova, profissional que ele vai passar, mas que seria útil, sobretudo, por uma circunstância. E aí você vai ver como financeiramente você consegue inserir esse cara dentro desse período de adaptação, dentro dessa condição da idade e dentro, óbvio, dessas necessidades que são nítidas, né? De que existem, inclusive, que corroboram. Por isso que eu falo, o interesse do Flamengo, ele amarra o Flamengo numa circunstância que não tem como falar, ah, mas o Flamengo não precisa mais. Tá buscando, Evandro. Então, é por isso que é contraditório, beleza? Caso haja uma rejeição pelo critério tático e técnico, beleza? Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando. Cara, o Flamengo avançando nas negociações, buscando aí o Coronado, eu vou trazer aquele completinho que você já conhece aqui no canal, taticamente, enfim, a gente vai trazer bastante aí, falar muito sobre ele, beleza? Um grande abraço a vocês, tamo junto, a gente se vê, tchau, tchau.